Vocês já sentiram pela trilha que a gente já começa mergulhando no mundo das eleições, afinal de contas é reta final e a gente dá prosseguimento à nossa série de entrevistas aqui na Rádio Bandeirantes com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então já está na linha para conversar conosco o candidato Arthur Duval do Patriota. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Candidato, eu lembro sempre que nossa entrevista, como as outras nessa série com os candidatos a prefeito de São Paulo, tem duração de 20 minutos, começando a contar de agora. A gente vai debater muitos temas relacionados à cidade de São Paulo que o eleitor espera ouvir dos candidatos que disputam o comando da maior cidade do país. Candidato, hoje, especificamente hoje, a gente está envolvido, mergulhado numa discussão sem fim praticamente sobre vacinação. Como o senhor tem acompanhado essa história, os desdobramentos desse tema, que, claro, dominou as principais rodas de conversa ao longo desta terça-feira, e o que o senhor pensa sobre vacinação em massa ou não, sobre como deve ser feito o trabalho da prefeitura em relação a uma campanha de imunização, claro, quando tudo for aprovado pelos órgãos reguladores? Olha, eu não sou terraplanista de vacina, né? Eu não acho que vacina é um plano comunista para que as pessoas se tornem esquerdistas de jeito nenhum, mas tenho ressalvas em relação a esta vacina, né? Eu não estou, para ser muito sincero, muito atualizado deste debate, mas parece que morreu, inclusive, uma das cobaias dos testes dessa vacina, e ainda há muita incerteza desta vacina em específico, não de campanhas de vacinação, não de vacinas vindas da China de uma forma geral, não é isso, não se trata aqui de política ideológica, mas desta vacina em específico, que já tinha apresentado ali um índice de reações adversas muito maior do que a média de vacinas, né? E agora parece que morreu uma pessoa, então eu pessoalmente teria de esperar mais resultados científicos comprovando a eficácia e a segurança dessa vacina para dar uma opinião mais completa. Bom, candidato, a gente gostaria de continuar nesse assunto, afinal de contas pegou de surpresa, né, essa decisão da Anvisa ontem à noite, por volta das 9h30, de paralisar os estudos justamente por conta desse evento adverso que eles chamam. E hoje, para a gente, né, dar uma informação também já contextualizando o nosso ouvinte, houve a revelação de que a causa da morte seria muito provavelmente um suicídio. É isso que consta pelo menos no boletim de ocorrência que foi registrado a partir da descoberta do corpo desse voluntário. Então, não teria qualquer tipo de relação com a vacina em si. Sobre esse debate, eu queria entender do senhor qual seria a prioridade da prefeitura, caso o senhor assumisse o cargo a partir do ano que vem, em relação a essas políticas de combate ao coronavírus, em relação a essas parcerias que são feitas a nível estadual, também sobre a vacina do coronavírus. O senhor acredita também que há, nesse momento, uma politização em relação a esse debate das vacinas aqui no país? Com certeza, o debate, ele, na verdade, deveria ser calcado simplesmente em evidências científicas e não em briga política entre esferas diferentes do poder, entre o governador e o presidente. É uma coisa muito nítida, muito óbvia que campanha de vacinação deve ser algo tratado no âmbito científico. Você analisa as evidências, vê o que funciona, vê o que não funciona. Então, infelizmente, a gente está no meio de politicagens ideológicas, né, que ignoram muitas vezes evidências científicas. Eu acho que a gente deveria ir no caminho contrário. Agora, em relação à saúde, de uma forma geral, nós cometemos um grande erro aqui no Brasil, né? Inclusive quando a gente analisa os planos de governo dos outros candidatos à Prefeitura de São Paulo, todos eles prevêem um aumento de gasto na área da saúde, né? Sem dizer, é claro, de onde vão tirar o dinheiro, o que para mim soa sempre como aumento de impostos, o que não necessariamente é a solução, né? Eu quero lembrar que o Brasil gasta mais do que o Japão, que a Dinamarca, que a própria Alemanha em saúde, e a gente ainda tem gente na fila dos hospitais. A gente deve tomar para si o que funciona para o resto do mundo, né? Olhar principalmente na Grã-Bretanha, no Chile, onde você tem ali, de fato, a fila dos exames ordenadas pelos casos de gravidade, né? Isso não tem impacto algum dentro do orçamento, e UBS estratégicas que já existem com a figura do médico da família. Eu quero lembrar que, por exemplo, na Inglaterra, 25% de todos os médicos do estado são médicos da família, enquanto em São Paulo nós temos apenas 1%. Você pode colocar o dinheiro que você quiser aqui, que nunca vai gerar o resultado esperado. É uma questão de gestão.
né? Então, de fato, a gente vem aqui com propostas inovadoras, inclusive de prontuário eletrônico e fortalecimento de enfermeiros, que são os responsáveis pela melhoria na qualidade do atendimento na saúde, de uma forma geral, independentemente da crise sanitária que nós tivemos do coronavírus. O senhor acredita que dentro da estrutura que existe hoje, dentro da prefeitura, né, do município, é possível aplicar as propostas do senhor sem grandes investimentos, adaptando o que já existe para facilitar, inclusive, a execução desses planos, candidato? Exatamente, na verdade, hoje a estrutura já existe, né? Nós temos UBS, UPAs, AMAs, o que não tem é gestão, né? Infelizmente, quando a gente fala, por exemplo, de prontuário eletrônico, o hardware já está lá, o computador já está lá. Só que nós gastamos 5 vezes mais com software, com um sistema que simplesmente não funciona, né? Então, de fato, é muito mais uma questão de gestão do que de ampliação de investimento. Mais do que isso, aqui em São Paulo, a gente tem de lembrar que a distribuição, né, dos médicos, que muitas vezes são fortalecidos na figura do médico plantonista, essa distribuição é feita de maneira política e não de maneira técnica. Então, focando novamente, como eu disse, no médico da família, a gente resolve este problema. Candidato, vamos passar um pouquinho para a questão de mobilidade urbana. Queria ouvir qual é o planejamento do senhor em relação a várias questões que são muito características aqui de São Paulo, como os longos congestionamentos que temos, principalmente nas marginais, a questão de rodízios, a questão da velocidade nas marginais, e a questão, claro, da mobilidade da população em relação a ônibus, em relação ao metrô. Que ideias o senhor traz para essa área de transportes? Olha, falar de mobilidade urbana aqui, antes de mais nada, antes de proposta demagoga, a gente tem de tratar não o problema de maneira marginal, mas o problema central, que é plano diretor, né? Hoje, infelizmente, as pessoas foram empurradas para as regiões mais periféricas de São Paulo. Nós temos um plano diretor que empurra as pessoas para longe das áreas mais que tem mais acesso ao metrô, que tem mais corredores de ônibus, e a gente concentra os empregos nas regiões centrais. Vou dar um exemplo. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem 30% de toda a população da cidade. Nós estamos falando mais do que o Uruguai e Campinas somados. E nós temos menos de 10% dos empregos. Nós basicamente estamos pegando uma Campinas e um Uruguai inteiros da Zona Leste, transportando todo mundo para a região central e voltando, né, portanto 2 vezes por dia. Não há corredor de ônibus, não há infraestrutura de transporte que supra essa necessidade. O plano diretor é fundamental para que as pessoas morem mais perto dos seus trabalhos e que os trabalhos cheguem onde essas pessoas estão. Um segundo ponto que é importante frisar: não vamos resolver o problema de transporte em São Paulo se não batermos de frente com a máfia dos transportes. Hoje existe uma máfia aqui em São Paulo que atua há mais de 60 anos, que inclusive fatura mais do que a própria prefeitura. Além do subsídio que a gente dá de dinheiro de impostos, que passa dos 4 bilhões de reais todos os anos, essa máfia, através inclusive da arrecadação direta pelo valor da passagem, tem um faturamento maior do que a própria prefeitura. O orçamento da prefeitura está em torno de 68 bi, a arrecadação da máfia dos transportes passa dos 70. Então, como que a gente acaba objetivamente com esse problema aqui em São Paulo? Lembrando que o último lote que nós tivemos, o último leilão de lotes, apenas um teve 2 competidores, todos os outros teve apenas um competidor. É o velho jogo de cartas marcadas. Nós devemos separar ali nas licitações o risco de capital do risco de operação. Uma empresa vai comprar e alugar as garagens e os ônibus, e outras empresas, num contrato mais curto, vão prestar o serviço, né, de forma independente, num contrato de 2 ou 3 anos no máximo. Isso gera concorrência de verdade, isso gera competição. Isso consegue fazer com que São Paulo atraia empresas, inclusive de outros lugares do mundo, de outros países, especializadas em gestão de transporte rodoviário para competir aqui em São Paulo. E, claro, destravar para atuação de aplicativos, tanto de transporte individual, como Uber, 99 Táxi, etc., quanto de aplicativos de transporte coletivo, como Buzzer e outros que podem chegar aqui em São Paulo e hoje, infelizmente, por conta de contratos que travam a inovação, não conseguem atuar no nosso município. Agora, candidato... Só um detalhe, desculpa, Cris, só a questão do rodízio que ficou faltando, e eu sei que o senhor tem uma opinião um pouco diferente em relação ao rodízio. Perdão. O senhor iria rever essa questão caso fosse eleito? Se eu for eleito, o rodízio em São Paulo vai acabar.
eu quero lembrar que desde o início dos anos 90, quando o rodízio foi implementado aqui em São Paulo, não houve nenhum estudo que mostrou que isso teve uma diminuição no impacto de trânsito em São Paulo. Muito pelo contrário, ao redor do globo, o que nós vemos são estudos que mostram que o rodízio atrapalha o trânsito de grandes metrópoles, porque a pessoa, quando ela está no dia do seu rodízio, ela não vai para o transporte público, ou ela desvia a rota pelo bairro, causando mais trânsito, ou ela compra um carro mais velho, que quebra mais, que causa mais poluição, que é menos seguro e atrapalha o trânsito. Então, hoje, infelizmente, o que nós temos em São Paulo é uma indústria das multas que usa o rodízio através, inclusive, de radares escondidos para multar e ter um instrumento arrecadatório e não diminuir trânsito ou agir de forma educativa na questão da mobilidade. O candidato, mas ainda lá atrás, vou voltar no tempo aqui, na gestão Kassab ainda foi feita uma tentativa de se liberar rodízio aqui em São Paulo no mês de julho, que é o mês de férias escolares, e não deu certo, o trânsito virou um caos, hein? Não é só para pontuar. Na verdade... Sim, claro que a gente não deve fazer uma experiência pontual, né? A gente deve de fato acabar com o rodízio e, como eu te falei, todos os estudos ao redor do globo mostram que as cidades que tentaram rodízio tiveram um impacto negativo no trânsito, né? São Paulo não vai ser diferente. Candidato, o senhor falava sobre o contrato com as empresas de ônibus e a gente tem um contrato recém-assinado pela atual gestão, um contrato longo. O senhor já pegou esses contratos para analisar? Haveria uma possibilidade de renegociação desses contratos ou de quebra desses contratos e de que forma a prefeitura poderia ser onerada ou não, ou ter que onerar o concessionário ali que disputou e venceu esse contrato, sendo questionado ou não? Sim, em primeiro lugar, os contratos que foram assinados agora não foram de todos os lotes, né? Nós temos lotes que ainda terão de ser leiloados, mas os contratos atuais, como de praxe aqui em São Paulo, tem vários critérios ali que não estão sendo respeitados. Um deles, inclusive, que fere tratados internacionais, né? Ou seja, São Paulo perde investimento da Alemanha, da França, de países que levam muito a sério essa questão ambiental, é justamente o da eletrificação da frota, né? Nenhuma empresa aqui de São Paulo cumpre a tal da eletrificação da frota, né? Nós também não cumprimos, aliás, as empresas também não cumprem hoje o software que deveria controlar a velocidade de chegada e partida dos ônibus. Então existem muitos pontos nesses contratos em que as empresas prestadoras de serviço não estão cumprindo e a prefeitura, por ter ali relações pouco republicanas ou duvidosas com essas empresas, simplesmente não cobra e fica tudo a Deus dará. Candidato, você falou muito das diferenciações entre centro e as periferias e a interdependência que tem entre uma localidade e outra. A gente tem no centro de São Paulo grandes problemas, a exemplo da Cracolândia, a gente tem uma população de rua que a impressão que dá quando a gente passa no centro de São Paulo só fez aumentar nesse período de pandemia, período de tanta dificuldade financeira para a população mais pobre, e eu queria ouvir as propostas do senhor em relação a isso, em relação à população de rua e em relação à Cracolândia. Na verdade, não é uma impressão, tá? Existe um dado objetivo que mostra que mesmo antes da pandemia, a população de rua aqui na cidade de São Paulo tem se multiplicado de maneira exponencial. Isso é um grande problema. E como eu falei, isso é uma causa profunda, né? Quando a gente fala de morador de rua, quando a gente fala de Cracolândia, não adianta você vir com solução simplória de mais assistência ou polícia e tiro, porrada e bomba, não é isso que resolve. É uma questão muito mais profunda de planejamento urbanístico errado aqui em São Paulo. Como eu falei, nosso plano diretor ele é extremamente restritivo. Isso empurra as pessoas para as regiões mais periféricas de São Paulo, onde você sequer tem infraestrutura física de saneamento básico, que dirá de estrutura social de saúde, educação, segurança, cultura. Então, o que nós temos de fazer é ir na mão em que as cidades mais desenvolvidas fazem. Para você ter uma ideia, vou te dar um dado alarmante aqui. São Paulo, nos últimos 20 anos, né, nos seus bairros, no centro expandido, nos melhores bairros para se viver, pasme, perdeu população. Né? Você que está me ouvindo, eu não sei de que lugar que você está, se você está num bairro bom de São Paulo, o seu bairro hoje tem menos gente do que tinha há 20 anos atrás. Isso significa que a cidade está diminuindo? Não. Isso significa que a cidade está crescendo nas periferias, de forma exponencial. Nós estamos fabricando pessoas longe das melhores condições ali, como eu falei, físicas e sociais. Portanto,
plano diretor, que a revisão é agora na próxima gestão, é fundamental para que a gente repense ali o planejamento urbanístico de São Paulo. Para falar uma questão mais diretamente ligada a assistencialismo, nós temos de lembrar que hoje nós cometemos um outro erro, um segundo erro, que ao redor do mundo se mostrou muito ineficiente. Nós centralizamos os equipamentos sociais. Isso está errado. Tá? O equipamento social deve ser ofertado pelo poder público nas regiões periféricas, porque é na região periférica em que essa pessoa que muitas vezes está em situação de vulnerabilidade tem preservados os seus laços afetivos, seja com seus amigos, com seus familiares, com seus professores. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje? Nós empurramos as pessoas para as regiões periféricas e centralizamos os equipamentos sociais. Justamente o oposto do que o resto do mundo faz para solucionar esse problema. Nós temos de centralizar o acesso à moradia e descentralizar os equipamentos sociais. Se eu puder só finalizar também, o nosso equipamento social hoje tem regras muito rígidas de entrada, né? Você tem ali um horário muito restrito para entrada e para saída, você muitas vezes na entrada do equipamento social segrega o núcleo familiar, né? Tendo ali o pai, a mãe, a criança, muitas vezes até o cachorro indo para ambientes diferentes, portanto nós precisamos flexibilizar também essas regras de entrada e saída para menor resistência no momento da acolhida. O candidato Arthur Duval, candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes, queria emendar, ainda dentro desse assunto, candidato, duas em uma. O senhor fala sobre centralização da habitação, mas existe espaço nas regiões mais centrais de São Paulo para desenvolvimento de projetos dessa forma? Outra, já acho que faz parte desse contexto da habitação, que é a parte do acolhimento de rua, como a Isabel citou. A gente, com a pandemia, a gente viu um número crescente de moradores de rua, pessoas que empobreceram e tiveram que ir para as ruas. É só a gente circular pelo centro de São Paulo, a gente vai ver a quantidade de pessoas vivendo hoje em situação de rua. Isso não se restringe à cidade, ao centro, mas os próprios centros dos bairros, né? Como que é possível casar esses dois e se é possível aplicar projetos eficientes nessas áreas? Sim, na verdade, São Paulo, por incrível que pareça, tem uma densidade média de aproximadamente 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muito inferior a outras cidades muito melhores para se viver, como Paris, Barcelona, Nova York, Tóquio, onde as densidades chegam a 17, 18, 20, 22 mil pessoas por quilômetro quadrado. O que acontece aqui em São Paulo é justamente isso. Nas áreas centrais, nós temos as menores densidades médias. Inclusive, quando você vê uma foto do alto de São Paulo, você vê que existem bolsões de baixa densidade justamente nas melhores regiões para se viver aqui em São Paulo, né? Se você pegar, por exemplo, uma comparação com Nova York... Perdão, a minha internet está travando ou está... Não, tá indo bem, tá indo bem. Perdão. Se você pegar, por exemplo, o Central Park, né? Quantas pessoas moram a 10 minutos a pé do Central Park? Centenas de milhares. Quando você pega o Parque do Ibirapuera, quantas pessoas moram a 10 minutos a pé do Ibirapuera? Nós estamos falando ali de poucas dezenas de milhares. Então, São Paulo é, de fato, nas regiões centrais, pouco densa. É por isso que nós temos tanto trânsito, né? É quase contraintuitivo, mas quanto mais densa a cidade, menos trânsito ela tem. É basicamente uma comparação entre Manhattan, Nova York e Los Angeles, por exemplo, né? Los Angeles, onde as coisas são muito espalhadas, a densidade é menor, há muito mais trânsito do que em cidades mais adensadas. Então, o que nós temos que fazer aqui em São Paulo é a verticalização e trazer as pessoas para uma cidade mais inteligente, para que a gente tenha o que a gente tem fora daqui, né? Quando a gente vai para o Uruguai, quando a gente vai para Buenos Aires, quando a gente vai para essas cidades que eu citei, você desce a pé e você tem prestação de serviço a poucos minutos andando nas ruas, né? Aqui em São Paulo isso não acontece. Então nós temos de fato de fazer um replanejamento urbanístico e ficar mais parecidos com as cidades de primeiro mundo. Candidato, a gente já está encaminhando aqui para o final da entrevista e eu queria embarcar aqui com o senhor numa pergunta mais da linha política. Como é que o senhor vê a divisão em relação ao eleitor de direita? A gente tem, por exemplo, o Celso Russomano, que está figurando aí entre as possibilidades para um segundo turno, segundo as pesquisas que a gente tem até o momento, e que tem o presidente Jair Bolsonaro muito presente na campanha dele. O senhor acha que isso divide o eleitor que também poderia votar em você, o eleitor que de repente tem uma frustração com o presidente Jair Bolsonaro, poderia ser um eleitor que migraria o voto para o senhor?
Olha, na verdade a gente faz uma análise menos ideológica hoje da eleição de São Paulo, né? A gente sabe que uma eleição municipal, ela não é calcada em rótulo, né? Muito mais do que o que se chama de direita ou o que se chama de esquerda, que são conceitos muito amplos, se calca ali na ideia, no que a pessoa apresenta, além, é claro, do seu histórico, né? O Celso Russomano, quanto mais ele aparece, mais ele cai. Inclusive, nessa eleição, ele teve queda recorde, né? Eu quero lembrar que, sei lá, 2 semanas da eleição, em 2016, o Celso Russomano tinha 40%. Ele veio de 27 para 22, para 20, para 17 e agora está com 12. Quer dizer, o derretimento dele está, inclusive, ainda mais rápido, justamente porque ele está indo nessa contramão. Em vez de ele apresentar propostas objetivas, ele se gruda a figura de um presidente popular e diz que vai trazer auxílio paulistano. O paulistano não quer migalha, não quer esmola, e o paulistano sabe que auxílio soa aos ouvidos como mais imposto, né? O Estado te dá com uma mão e te tira com duas. Portanto, propostas realmente objetivas para a solução de problema, um plano diretor que para em pé, é o que faz diferença na hora da decisão do pleito. Eu me apresento aqui muito mais do que um candidato de direita, mas um candidato que de fato tem ideias próprias e traz exemplos do redor do mundo para que funcionem aqui em São Paulo. Eu quero lembrar também que eu sou o único candidato que abre mão do fundo eleitoral, sou o único que rejeitou todo o dinheiro público para fazer campanha e o único que tem experiência na vida privada, né? O meu sucesso não vem da vida pública, vem justamente da vida real, vem de abrir empresa e solucionar problema. Portanto, eu acredito que seja isso muito mais forte do que grudar a imagem em figura de A ou B que tem alguma popularidade. Candidato Arthur Duval, a gente atingiu o tempo aqui de 20 minutos, mas queria deixar 2 perguntas e uma finais aqui que a gente tem feito para todos os candidatos. Por que Arthur Duval deve ser eleito prefeito de São Paulo e se, estando no segundo turno da disputa aqui na capital, se o senhor estará presente no debate da Band no dia 19 de novembro? Com certeza, estive presente em todos os debates, me comprometo a estar presente em todos os outros do segundo turno, e o Arthur Duval é o único candidato com experiência, com de fato vivência na iniciativa privada. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, ganhei dinheiro aqui em São Paulo e quero trazer tudo que a gente tem ao redor do mundo aqui em São Paulo. Eu não quero ficar usando camisetinha de Nova York, de Londres, de Paris, de Barcelona. Eu quero usar a camiseta de São Paulo. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de ir para a escola e saber que lá dentro eles vão encontrar educação, vão ter lugar para gastar energia, para praticar esporte, para ter expressão artística. Eu quero que as pessoas não tenham mais filas em UBS, o que é um absurdo aqui em São Paulo. E só uma pessoa que vem da iniciativa privada, que já teve de resolver problemas sob pressão dia após dia, tem condições para isso e não ficar contando vantagem aqui porque tem cacique partidário que gosta da gente, né? Então eu vou justamente na contramão disso. Candidato Arthur Duval, à Prefeitura de São Paulo, pelo Patriota, muito obrigada pela entrevista, boa sorte aí na campanha. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, candidato.